Bocas malditas, bocas malditas, Bocas malditas. bocas malditas, Bocas malditas. Bocas malditas. Bocas malditas. Bocas malditas. malditas. Bocas malditas. Esse é o primeiro vídeo da sessão de entrevistas do site Bocas Malditas. E para abrir essa sessão a gente convidou a Georgia Conceição, que é performer burlesca e diretora de teatro. Nessa sessão do site, mais do que apresentar entrevistas formais, a gente quer trazer conversas com artistas sobre trabalhos específicos ou sobre suas trajetórias. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Bocas Malditas. Gi, eu vou te convidar a começar falando sobre a sua formação, falar um pouco sobre a sua formação institucional, sobre ensino, mas também assim, o que te influenciou e as suas referências. Bem, resumidamente, assim, eu comecei a estudar, eu acho que a minha primeira formação que eu considero mais forte, já foi o antigo segundo grau técnico que existia. Eu fiz desenho industrial e era o EICEFET, né, que hoje em dia é a Universidade Federal Tecnológica Federal. E ali já me deu base para eu entender algumas coisas estéticas, assim. E quando eu fui optar pela faculdade, eu queria fazer teatro, eu comecei a fazer teatro amador ali no Cefet mesmo. E eu quis fazer direção, por causa justamente dessa coisa da composição, do conceito e tal. Então, por mais que eu quisesse atuar nesse começo e tal, eu comecei a ter esse interesse por conta dessa formação no desenho industrial, de ir para trás mesmo, compor essa cena, né? E aí eu fiz FAP, na época que ainda era o bacharelado antigo, né, em artes cênicas, e daí tinha habilitações. Habilitação em direção ou interpretação, e eu fui para a direção justamente por causa disso. E durante a faculdade, assim, nós formamos, eu e alguns colegas, o Henrique Sai, o Léo Glick, na época a Ciliane Vandrusco também, a Ana Wegner, a Fábia Regina. A gente formou um grupo para trabalhar coisas que interessavam a gente, e que acabou se tornando a Companhia Silenciosa, que perdurou para além da faculdade, né? Alguns anos depois. Eu entrei na faculdade no ano de 2001, 2002, por aí. Acho que foi 2001, 2002 eu dirigi minha primeira peça já. E naquela época o currículo era bem tradicional, né? O currículo de artes cênicas, e a gente da companhia todos compartilhávamos de certa forma assim uma vontade de experimentar, né? De uma experimentação, de sair do formato da caixinha tradicional de teatro, e cada um ia trazendo suas habilidades. E eu sempre gostei da visualidade, me meti a fazer figurino também, um pouco de cenografia, mas mais figurino. Mas eu evitava estar tão dentro de cena, mas o que é legal da gente falar dessa companhia é que ela começou como um grupo... Desculpa, tudo bem. O que é legal de falar dessa companhia é que ela começou como um grupo na faculdade, mas esse trabalho foi nos formando, e ele também, assim, nós todos passávamos por todas as funções, assim. Então, eu dirigia, o Henrique dirigia, a Léo dirigia, a Fábia dirigia às vezes também,
Mas a gente se alternava e às vezes eu ia pra cena, Léo sempre se dedicou a escrever, o Henrique gostou muito sempre do cenário também, além de dirigir. Então a gente acabou criando um jeito de trabalhar que me formou assim, enquanto artista mesmo, sabe? Que tinha uma coisa da pesquisa e tal. E aí quando nem todos, óbvio, eu digo, o currículo ainda era muito formal, muito, talvez engessado, mas nós tínhamos alguns professores ótimos, assim, eu devo muito a alguns professores que eu tive na FAP, e alguns, a Mabs, por exemplo, trabalha com a gente e é minha amiga até hoje, assim, ela volta e meia, quando tem projeto e rola chamar, ela vem e enfim, ela se tornou uma parceira mesmo de vida também, não só de arte. E é isso, a companhia então ela criou uma maneira de trabalhar e a gente se formou, todo mundo, algumas pessoas foram morar em outros países até, e cada um foi fazendo suas coisas. E a gente seguiu o trabalho, eu e o Henrique e a Léo até 2012. A gente pôde fazer algumas coisas bem bacanas, como o espetáculo Burlescas, que foi onde tudo começou, o burlesco pra mim. A gente também fez um trabalho bacana, que foi dentro de um projeto bem inovador na época, do musical cultural teatro, né, que propunha um intercâmbio entre grupos. Então nessa época a Companhia Silenciosa fez um intercâmbio por grupo, foi bastante interessante também por estar ali naquele ambiente. Todo esse pensamento de Estado ali pela coordenação de artes cênicas da época, né, pela Sônia aqui, foi bem interessante também para poder olhar que o nosso trabalho aqui ele estava lançando coisas muito bacanas e que dialogavam e complementavam e eram completamente diferentes do que estava acontecendo no Brasil. Nesse momento a gente teve esse entendimento mesmo, né? Só que aí o que aconteceu também é que a gente foi amadurecendo e ficando adulto, pessoas e tal. Cada um foi meio que tendo seus próprios interesses, assim, a companhia acabou. Ai, desculpa eu agora. A companhia acabou, né, em 2012 para 2013. Depois desse projeto grande do Rumos e vários outros que a gente fez. Mas eu continuei então a pesquisar o burlesco em si, foi aí que eu mergulhei e que comecei a também me pensar dentro como performer, né? Eu como elemento também de composição, porque é engraçado quando eu estou performando e tudo isso vem dessa minha formação, né? Acho que eu estou respondendo a mesma coisa ainda. Eu me vejo como um elemento de composição também. É um pouco diferente de me pensar interpretando, né? Então é por isso que eu não me considero uma atriz, eu me considero uma performer que tem a ver, que hoje me dedico muito mais ao burlesco, mas que esse burlesco também leva a todo um conceito de burla, antropofagia, etc., que também me leva para outros segmentos, inclusive para galeria de arte às vezes. Mas assim, se a gente for remontar a origem, né, que origem é essa, mas esse palimpsesto de formações, eu acho que o fato de eu ter estudado design e direção na faculdade mesmo, recorta muito o meu trabalho. E eu queria que você, falando um pouco sobre o trabalho que foi desenvolvido na Silenciosa, falasse sobre uma trajetória que parte desse lugar de produzir coletivamente, pensar coletivamente,
o modo como o burlesco passou a ter uma centralidade no seu trabalho e o que você tem desenvolvido agora, Gi. Então, é isso, foi muito diferente, né? Tudo a gente produziu em coletivo mesmo, foi aquele auge, né, dos grupos, assim, dessa década passada, eu acho. E quando a gente decidiu acabar a companhia, cada um foi fazer seus trabalhos, né, e a Léo acabou, por exemplo, engatando com a Selvática e continuou produzindo coletivamente, apesar também de fazer as coisas dela e escrever. Mas o Henrique foi pro doutorado e ficou na pesquisa, também muito solitariamente. E eu me joguei muito nos meus trabalhos solo, assim. Acho que essa pesquisa com burlesco, ela, evidentemente, ela começa lá no Burlescas, né, que é um projeto que a gente ganhou pelo Miriam Muniz e que, portanto, a gente conseguiu ter tempo e um pouquinho de dinheiro para fazer um trabalho. De que ano? O edital era de 2008, a gente fez ele em 2009, mas Burlescas durou até 2011, mais ou menos. Foi quando a gente apresentou no Sesc Ribeirão Preto. Mas esse espetáculo ele se propunha, que a gente chama de espetáculo multimídia, né? Porque ele, bem antes da época de ser bem popular o streaming, a gente fazia um live do espetáculo pela internet e o público podia acessar de onde estava. Isso custava... Você tinha que ter toda uma plataforma naquela época, sim, assim, não era que nem hoje. Vídeo ao vivo do Facebook. Não mesmo. E a gente queria entender a história do burlesco no Brasil e como é que isso tinha acontecido historicamente, porque que não havia mais, aparentemente, burlesco, né? Isso tudo surgiu de uma inquietação minha numa aula de uma pós-graduação que eu estava fazendo, que se chamava... Era uma pós em literatura dramática e teatro, lá na Universidade Tecnológica ainda. E tinha uma disciplina de teatro de revista, especificamente. E aí, a disciplina de revista me abriu um leque de coisas que eu nunca tinha estudado em teatro brasileiro, porque era um teatro mais popular. E talvez uma coisa que não era baseada tanto em texto quanto dramaturgia, sim, mas o texto da peça ser a própria encenação. E isso me chamou muita atenção, esse aspecto popular, digamos assim, ser cômico, envolver o corpo muito mais, assim, dentro das narrativas, dos acontecimentos. E aí eu quis entender por que isso não acontecia mais. Então eu levei essa provocação para as pessoas, né, para a companhia. Eles gostaram, a gente começou a escrever mesmo um projeto esmiuçado sobre isso. Então a minha onda do burlesco vem daí. Só que o que acontece quando a gente rompeu a companhia foi que eu fui fazer mestrado, né? E eu acabei pesquisando sobre essa história do burlesco e acabei mergulhando num universo também teórico, assim, que me levou a potencializar muito mais a ideia de burla, porque para mim o burlesco tem muito a ver com a burla mesmo, de padrões, de identidade, burla do que você acredita como própria essência de alguma coisa, entende? Então, no mestrado eu penso a minha trajetória como artista também e penso como a burla de determinados padrões pode ser o próprio modo de produção para alguma coisa, entende? Então é como o artista se usa a si mesmo para reverter certas
certos engessamentos da identidade dele ou do que ele é, para criar coisas e criar coisas novas, assim, né? Então o burlesco, para mim, ele tem esse lugar que é muito político. Eu não sei se eu respondi tudo que você me perguntou, mas isso tem a ver com a minha trajetória. Então, também de passar pela artístico, pesquisadora e voltar para o artístico, porque eu acho que sem esse trânsito, para mim, não acontece, sabe? Eu não sou uma pessoa da teoria, eu sou uma pessoa que leva reflexões teóricas assim para o trabalho, faz o trabalho, resolve ele no artístico e dali talvez produza algum material de reflexão, mas que vem da própria obra, assim, né? Gi, eu gostaria de te perguntar sobre como você vem no burlesco mobilizando ou articulando temáticas que envolvem o universo queer, as questões feministas ou transfeministas. E é isso. Gostaria de você me falasse um pouco sobre como você vem pensando isso. Olha, é bom pensar nisso, assim, porque eu acho que tem a ver com a própria ideia de burla que eu acabei de falar, assim, né, de como a gente burla determinados padrões, engessamentos e culturais, estéticos. Isso, esse caráter político, ele começa no meu trabalho desde sempre, eu não sei, é uma característica minha. Porém, assim, não foi de propósito que eu chego num queer, por exemplo. Eu acho que pelo fato, por exemplo, de eu não ser uma beleza padrão ou de ter um corpo, nunca fui, né, dentro do formato que se espera de uma mulher assim, assim, assim. E isso, quando eu vou pra cena, ou o porquê de eu também não ser uma atriz, ou o porquê de eu não ser uma bailarina, que também são lugares de pertencimento, de que você pode ou não pode ter tal tipo físico para estar ali ou não, né? E a atriz, por exemplo, por mais que ela possa ter qualquer tipo físico, ela tem que depender da misericórdia de alguém que vai dar um papel que se enquadre naquele tipo físico. Então, se você não é loira magra, você nunca vai ser a protagonista da novela, digamos assim. Então, esse lugar eu já não tive nunca, apesar de eu também ser branca, ter certos privilégios. Eu tenho um certo deslocamento da minha figura do que é esperado, do que é visto pela mídia. E quando eu era mais jovenzinha, o meu pensamento também era mais rudimentar. Ele tinha esse feeling, mas eu lá no início dos anos 2000, eu ficava pensando, a minha grande inquietação era realmente esse tratamento da imagem da mulher pela mídia e, né, que a gente pensava assim, a mídia, né? Eu com 20 e poucos anos de idade pensando, com 19, sei lá. Então, como se constrói esse padrão de beleza, né? Isso me levou a questionar e chegar também num feminismo, né? Porque tem toda essa questão de como é construídas essas figuras femininas e para que elas servem, o que se quer com isso. Então aí começa a minha busca, a minha inquietação por esses temas. E quando eu dirigia lá naquela época, eu fazia isso com o corpo de outras pessoas. A partir do momento que eu entro em cena novamente, muito mais radical ali, a partir do burlesco, e que eu tenho que lidar com a ideia de sensualidade, sexualidade no meu corpo, isso começa a trazer para mim questões muito mais complexas, né? O que é um corpo desejante, o que significa ser desejado, que tipo de poder é você estar em cena e colocar isso, essa sexualidade como uma forma
de empoderamento também. Então, eu acho que o feminismo, o jeito que eu penso o feminismo foi atualizando também com o meu amadurecimento como performer, como pesquisadora, eu fui buscando isso. E assim, né, o queer, eu acho que é mais uma coisa às vezes que possam me enquadrar do que uma coisa que eu fui procurar. É óbvio que quando você trabalha fora do registro padrão, você já toca no queer, né? E eu acredito em formas, enfim, infinitas de se criar esse universo do desejo também, que tem a ver com queer. Mas eu não sou uma artista que faz obras queer, na minha opinião, né? Assim, feministas, sempre. E o político precisa estar. Eu acho que não tem como o meu trabalho não ser político nesse sentido, né? E essa palavra hoje está muito gasta, né? Empoderamento, mas passa por isso também, por uma certa independência como por exemplo, o gozo pessoal da performer em cena independe do desejo do outro, que é uma coisa que na sociedade patriarcal, machista que a gente tem, é muito isso, né? A mulher esperando uma certa aprovação de um outro, ou de outros, ou de olhar público. E a minha burla passa pela burla desse lugar também, de não estar nem aí de alguma forma, ou de criar um outro tipo de ser desejante e desejado, que usa esse lugar do desejo do indizível para criar obras de performance potentes. Eu acho que é isso que eu faço. Gi, quais são os seus projetos mais recentes, assim, a que você tem se dedicado atualmente? Eu tive um projetão grande, assim, que ainda está se desenvolvendo, que foi um musical cultural que eu também consegui em 2014 entrar, um programa que era multiáreas, e aí eu pude desenvolver uma pesquisa mais profunda ainda do burlesco em si, depois de ter feito o mestrado. Esse projeto envolvia uma residência artística em Nova York com a Juliette Rasmussen e a Dorothy Martini. Eu trouxe elas para o Brasil, a gente terminou a nossa residência aqui e fez um espetáculo chamado Carne de Segunda, Burlesque Meat Show. Todo esse processo está virando um filme e eu tenho me dedicado a editar o filme e finalizá-lo para lançar esse ano ainda. Outra coisa que é uma ação paralela desse projeto é o site Burlesque Brasil, que daqui a pouco vai estar no ar, amém? Que é uma plataforma para pensar o burlesco e para colocar os artistas de burlesco do Brasil também em evidência, porque a gente não tem esse lugar ainda, né? E pra gente também dialogar com a comunidade internacional de burlesco, porque o burlesco tem essa característica, ele não é só uma estética, ele é uma comunidade mundial, assim, né? Que quanto maior e mais diversa e com mais diálogos, mais divertido fica. E eu também, recentemente, dirigi um espetáculo que não tinha burlesco em si, que foi para o Festival de Curitiba, agora, de 2017, chamado Todas, que foi com a Helena Jorge Portela e com a Catarine Moreira, sobre textos da Lucy Colim. Então foi ótimo porque foi como uma volta ao teatro, assim, como diretora. Sim. Fazia um tempo, né, que eu não estava nesse lugar e pensando teatro com
luz, cenário, encenação, atrizes, interpretação, texto. Eu gostei, fiquei bem feliz. E esse trabalho me abriu um universo diferente também, porque a proposta era trabalhar com os textos da Lucy traduzidos para Libras, né, que é a língua brasileira de sinais, e eu tô aprendendo. Sim. A Caterine é surda, uma atriz surda, e eu no começo dos ensaios eu não sabia nada, a Helena já sabe, ela que trouxe essa proposta. Então a gente começou a mergulhar nesse universo juntas e eu tô vendo todo assim, um campo de trabalho e de potência que eu não conhecia, assim, e tô me surpreendendo. Para mim é um novo chegando mesmo, assim. Tem algumas coisas para fazer agora em colaboração lá com a Mari Paula, que está morando em Granada. Eu vou trabalhar com ela na criação do Retrópica, vou dar uma colaborada. E vou para Viena de novo esse ano para apresentar a performance numa galeria, numa situação de exposição de artes visuais. Que eu acabo entrando nesses lugares, às vezes, pelo approach feminista da performance, que tem também a ver com arte latino-americana, política, feminista. Então, a Geórgia 2017 é isso, por enquanto. Vários lugares. Vários lugares, mas todos têm alguma coisa em comum, assim, com políticas Sim. do corpo e de pensar, né, a descentralização de poder, assim, de um lugar. Que aí essa coisa das libras entra totalmente a ver com a minha burla, né? Que bom.